Vladimir Putin vai se arrepender de ter duvidado da capacidade dos Estados Unidos em ajudar os ucranianos. Estas foram as palavras do senador democrata Chuck Schumer ontem, pouco antes do Senado dos Estados Unidos votar e aprovar aquele pacote de ajuda bilionária não apenas à Ucrânia, mas também a Taiwan e a Israel. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça aí sua inscrição. Faltam apenas 200 inscritos, talvez um pouco menos, para chegarmos a 70 mil. Tenho certeza que com esse vídeo e com seu apoio, vamos hoje superar essa marca dos 70 mil inscritos. Então vamos lá, meu povo. Vem comigo, arregala seus olhos e seus ouvidos para o lado de cá. Ontem, terça-feira, só para a gente contextualizar aqui, foi a vez do Senado dos Estados Unidos votar aquele pacote bilionário de ajuda não apenas à Ucrânia, mas também a Taiwan e a Israel. No sábado, a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, já havia votado e aprovado, e aí seguiu ontem para o Senado fazer o mesmo. No Senado já era certo que isso seria aprovado. O grande problema era a aprovação lá na Câmara dos Representantes, Câmara dos Deputados. E a aprovação, depois de longas negociações, se deu no sábado. Então ontem, por 79 votos favoráveis e apenas 18 contrários, o Senado também aprovou esse pacote de ajuda e hoje, quarta-feira, provavelmente no momento em que eu fizer o upload desse vídeo, o presidente Joe Biden já terá assinado esse documento, esse projeto, transformando definitivamente em lei. Então vamos entender aqui, Ontem mesmo, pouco antes dessa votação, o Chuck Schumer, que é o líder do Senado, líder da maioria no Senado, a maioria inclusive é de democratas, leais ao atual presidente Joe Biden, ele fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que dizia isso aqui, Esta noite faremos com que Vladimir Putin se arrependa do dia em que questionou a determinação dos Estados Unidos da América. Tá então uma publicação forte, até sob certo aspecto em tom ameaçador contra o presidente da Rússia, mas o ponto que eu quero levantar com vocês aqui, para a gente refletir, é o seguinte: até que ponto os Estados Unidos da América estão de fato preocupados em proteger a Ucrânia e defender a vida dos cidadãos ucranianos? Até que ponto os Estados Unidos querem, por exemplo, o fim o mais rápido possível da guerra entre Rússia e Ucrânia? Por que eu faço esse questionamento? Você vai entender. Acompanhe comigo aqui o raciocínio. No sábado, esse moço aí, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Vladimir Putin, ele se manifestou em relação à aprovação do pacote lá pelos deputados, pela Câmara dos Representantes. E aí ele fez esse comentário aqui, dá uma olhada. A ajuda vai enriquecer ainda mais os Estados Unidos e arruinar ainda mais a Ucrânia, onde mais ucranianos vão morrer por causa do regime de Kiev. Lógico que ele não ia demonstrar fraqueza, né? Ele jamais iria falar que esse pacote de ajuda arruinaria os planos da Rússia. Não, ele não falaria isso jamais. Mas, por outro lado, ele levantou essa possibilidade aqui, que a ajuda, ao invés de ajudar de fato os ucranianos, vai enriquecer ainda mais os Estados Unidos. Como assim, hein? Pessoal, vamos lembrar de algumas coisas aqui, Se nós pegarmos aí os últimos 100 anos, vamos tomar como referência aí os últimos 100 anos, toma um século como referência. Os Estados Unidos da América estiveram presentes praticamente em todas as guerras, seja de maneira direta ou indireta. Mas um detalhe que às vezes as pessoas se esquecem é que estas guerras não estiveram nos Estados Unidos. Eu vou de novo, hein? Os Estados Unidos estiveram em praticamente todas as guerras nos últimos 100 anos, mas nenhuma destas guerras esteve no território dos Estados Unidos. Ou seja, você já parou para pensar o tanto que os Estados Unidos gostam de uma guerra? E por que isso acontece, gente? Isso acontece porque a economia dos Estados Unidos é movida pela guerra. Repare só esta informação aqui, Esse pacote, esses 60 bilhões, eles não serão destinados diretamente em dinheiro para a Ucrânia. Olha como será. Embora o pacote de ajuda de 61 bilhões seja designado como apoio à Ucrânia, funcionários do Pentágono disseram que cerca de 48 bi, ou seja, mais da metade, quantos por cento dá aqui em 48
dentro de 61. Vai dar muitos por cento aqui, talvez uns 70%, 80%, né? A maior parte, portanto, irão para fabricantes de armas americanas, seja para reabastecer os estoques americanos que foram quase esvaziados nos últimos 2 anos de guerra, ou para fabricar armas adicionais para a Ucrânia. Tá entendendo a lógica, meu povo? Esse dinheiro que foi aprovado pelo Poder Legislativo dos Estados Unidos, ele não será, em sua totalidade, enviado como ajuda financeira para a Ucrânia. Ele será enviado na forma de armamentos. Só que para esses armamentos serem enviados, eles precisam primeiro serem fabricados ou precisam ser comprados de quem? Da própria indústria dos Estados Unidos. Então isso faz com que a economia dos Estados Unidos gire fortemente. Afinal de contas, essa indústria de armas, essa indústria bélica, ela gera milhões de empregos diretos ou indiretos nos Estados Unidos, o que contribui para a economia dos Estados Unidos girar cada vez mais. Dá uma olhada nessa manchete aqui, ó. Isso aqui é um texto de opinião, tá? Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse de ler, vai estar disponível aí. Você não precisa concordar com a opinião presente nesse texto, muito menos com a reflexão que eu estou fazendo aqui agora. Se discordar, escreve aí nos comentários. Pena que nem todo mundo consegue discordar de maneira respeitosa, né? Sempre aparece um ou outro que vai me xingar, enfim. Mas tudo bem, isso faz parte. Mas dá uma olhada, ó. Essa manchete é do dia 13 de março, bem recente, portanto. Estados Unidos, o motor das guerras globais. Indústria armamentista norte-americana lucra com as guerras em Gaza e na Ucrânia e já atiça um novo conflito em Taiwan. Olha os números que eu separei aqui, ó. Quanto mais guerras, mais negócios. Nos últimos 5 anos, o complexo industrial militar dos Estados Unidos consolidou e ampliou sua posição como motor da máquina de conflitos do mundo. Suas vendas de armamentos pesados cresceram 17% e já chegam a 107 países. Representam 42% de toda a exportação global de armas. Ou seja, galera, quase que metade do comércio mundial de armas é feito por quem? É feito pelos Estados Unidos da América. Esse gráfico mostra exatamente isso, ó. Os números dos Estados Unidos são mais que o dobro do segundo, terceiro, quarto colocado aqui, ó, que são países muito relevantes, né? A própria Alemanha também está aqui presente. Então isso demonstra o tanto que os Estados Unidos dependem economicamente de uma guerra, o tanto que eles gostam de uma guerra. Logicamente, amam uma guerra, desde que essa guerra seja longe do território dos Estados Unidos, como vem acontecendo aí nos últimos 100 anos. Aí, diante de tudo isso, você talvez pode se questionar, mas Gabriel, os Estados Unidos, considerando a ideia de que eles amam uma guerra por essa questão econômica, eles não são responsáveis por começar todas as guerras. Por exemplo, a guerra da Ucrânia não foram os Estados Unidos que começaram. Será que realmente não foram eles? E aqui, gente, longe de mim querer defender Vladimir Putin, viu? Essa não é a ideia. A ideia aqui é levantar uma reflexão. Se você quiser um vídeo de alguém que puxa saco de um lado ou de outro, aqui não é seu lugar, viu? Procure aí outro canal. Mas, voltando ao questionamento, será que foi mesmo Vladimir Putin que começou a guerra? Ou será que os Estados Unidos instigaram Vladimir Putin até que ele reagisse de alguma forma? Como assim, Gabriel? Como os Estados Unidos instigou Vladimir Putin? Você lembra da OTAN? Lembra o tanto que a OTAN foi se expandindo em direção ao leste europeu? Até que chegasse o momento que, inevitavelmente, a Rússia iria reagir. E repito, gente, não estou aqui querendo utilizar esse argumento como justificativa e defesa da guerra que os russos vêm travando contra a Ucrânia, a invasão e todas as mazelas que isso tem provocado. Mas sim levantar essa reflexão, esse questionamento sobre a participação dos Estados Unidos nos conflitos mundo afora. E aí, quando se dá ou quando se dará o fim dessas guerras atuais? Por exemplo, a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel. Quando acontecer isso aqui, ó, quando a opinião pública dos Estados Unidos, a população americana, começar a ficar contrária à guerra. Foi assim lá na guerra do Vietnã, foi assim na guerra do Iraque, foi assim na guerra do Afeganistão e também será dessa maneira agora nas guerras da Ucrânia e na guerra de Israel. E na verdade isso já começou a acontecer. Olha essa outra manchete. Do dia 15 de fevereiro, apoio da população dos Estados Unidos à Ucrânia diminuiu, segundo pesquisa. A pesquisa mostrou que 48% da população americana
é a favor do envio de mais armas e ajuda à Ucrânia, abaixo dos 60% que apoiavam a medida em março de 2022. Ou seja, a opinião pública dos Estados Unidos já está cada vez mais contrária a essa guerra, a essa ajuda americana na guerra da Ucrânia contra a Rússia. E aí daqui a pouco os Estados Unidos cessarão a ajuda militar à Ucrânia e a guerra certamente terá fim. Quando essa guerra e a guerra de Israel tiverem fim, surgirão outras guerras. Talvez surja aí a guerra entre Taiwan e China. E aí os Estados Unidos mais uma vez vai lá para defender Taiwan nesse caso, né? Vendendo armas, fazendo sua economia girar com base na produção de armamentos. Mas aí, repito, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Você acha que faz sentido esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão? Escreve aí para mim nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aí o like. Se não gostou, deixa o dislike. Tá tranquilo. E se quer apoiar meu trabalho, quer me apoiar a continuar fazendo vídeos como esse, tá aqui na descrição do vídeo a minha chave Pix. Sua ajuda também é muito válida do ponto de vista financeiro. Valeu, meu povo! Te espero no próximo, então. Um forte abraço e até lá. Valeu!